Você pode dizer assim, diga comigo, toda glória é de Deus. Bem, nunca devemos perder esse foco, porque quando estamos reunidos como igreja, a própria graça de Deus manifesta muita coisa, um clima bom, cura, milagres, né? Revelação. E apesar de lembrarmos que isso vem de Deus, às vezes é comum a gente pensar que isso está acontecendo porque é a verbo da vida. Ah, não, é porque era um culto de missões. Ah, não, é porque era o pastor Sérgio que estava... Não, não tem nada a ver com pessoas, nem com placas, tem a ver com Jesus. No lugar em que ele é reconhecido e adorado, ele se manifesta. Bem? E muitas vezes nós não ouvimos o Espírito Santo e não percebemos a manifestação de Jesus, porque a nossa mente está muito poluída de tanto pensamento. Então jogue fora todo pensamento que é contrário à palavra, não procede de Deus. Aquilo que é contrário à palavra, lembra do que a Bíblia diz em Filipenses, tudo que é puro, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, é isso que você pensa? Não é, então jogue fora, porque é lixo. Amém? É lixo. E se é lixo, não vale a pena a gente viver e muito menos trazer para um ambiente santo como é a igreja do Senhor. Amém, querido? O que importa é que Jesus está no nosso meio. Quem crê nisso? Ele está no nosso meio através do Espírito Santo, Ele está no nosso meio através da palavra, Ele está no nosso meio através do irmão. Olha para o irmão aí e diz, ei, sabia que tu faz parte do corpo de Jesus? Amém. Nós somos coparticipantes, nós somos embaixadores, nós somos lavoura de Deus, nós somos a melhor forma de você ver Jesus é olhando para o irmão. O problema é que o diabo contamina tanto a mente da gente que a gente começa a ver os irmãos não como parte de Jesus, mas como parte do mundo. Esse é que é o problema, está entendendo? Amém, queridos? Vejam, esse é um culto de missões, mas a gente precisa receber algo da parte do Senhor, amém? Porque às vezes quando a gente começa a falar sobre missões, lá na Europa e estatísticas e os irmãos lá, eu já percebi isso acontecendo, sabe, pastor Aurélio, pastor Glaucio? Às vezes a gente está num culto de ceia e quando é ministrada a ceia fica todo mundo triste porque é a ceia. Às vezes a gente está no culto de missões e quando é pregado sobre missões a pessoa fica triste. Porque, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, não fica magoado comigo porque Deus me chamou com o ministério de cutucar a ferida. E é por isso que geralmente pessoas que não entendem, às vezes inicialmente não gostam muito de mim, sabe? Mas sabe por que às vezes a gente não se sente feliz na hora da ministração da ceia, ou num culto de missões, ou algum culto que fale sobre uma coisa assim? É por causa do nosso egoísmo, a gente quer receber algo de Deus, né? E quando vai falar da necessidade de alguém, de um povo, de um país, a gente já fica, queridos, crucifica a tua carne. Mas a gente só pode dar aquilo que a gente tem, não é verdade? E assim, eu sei que todo mundo aqui tem muito de Deus, porque se você tivesse vindo para cá, se você veio para cá, você só veio através de uma direção do Espírito. Quem trouxe você aqui foi Deus. Amém? Então você tem muito da parte de Deus. Agora o que precisa muitas vezes é despertar no seu coração. Diga, eu sou uma bênção, porque o Espírito de Deus habita comigo. Diga, eu e Deus, e eu e Cristo, eu e o Espírito Santo, somos um. Tem um versículo da Bíblia que diz que aquele que se junta com o Senhor é um com Ele. Rapaz, que palavra poderosa. Como é que aquele que é um com o Senhor pode estar triste? Então, quando tratarmos aqui desse assunto importante da Europa, não fica triste, pelo contrário, se anima. Você ofertou aqui, você faz parte da obra de Cristo, da obra de Deus. Amém, queridos? Não, um culto, lembre-se disso, um culto é, antes de tudo, um momento dedicado a dar algo a Deus e não a algo para receber. Vou dizer agora com outras palavras, né? Um culto se presta a Deus, não é a você mesmo não. Pronto, mais bonito assim. Agora, como o culto é prestado a Deus, Deus é tão bom que na presença dele a gente é curado, a gente é liberto, a gente, não é verdade, não é isso? Mas a gente às vezes chega tão egoísta, vou lá receber a minha bênção, já vai errado, não vai receber bênção nenhuma desse jeito. Sabe por quê? Porque a bênção já foi dada a você. Você vai lá para prestar culto àquele que é o abençoador. Lembra daquele Hebreus 11:6?
Sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Você entendeu? Então Ele vai galardoar você à medida que você o adora e reconhece. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas essas coisas serão acrescentadas. As bênçãos, tudo que é bom, vai atrás de você. Então, quando é um culto de missões, é um momento maravilhoso de você crucificar a sua carne. Sabe? É algo tremendo. Deus é um Deus missionário. Ele deu o seu próprio filho como missionário. Deixa eu dizer uma coisa para você, para não se sentir condenado. Está vendo meu início de carreira, de vida cristã, eu sempre tinha medo de culto de missões. Eu não gostava de culto de missões. Quando o pessoal dizia, eita, esse final de semana é culto de missões, isso antes, né? Antes até de eu conhecer a Fabiana, vou lá nada, vou não. Porque eu não gostava, porque eu achava chato, talvez por causa do meu egoísmo também. E eu, na verdade, eu tinha medo de Deus me chamar para ir para a China, para um lugar desse assim. Então, para não correr o risco de Deus me chamar para lugar nenhum, então não vou não, sabe? Isso é tolice, é meninice, sabe? Diga comigo, é meninice. É besteira essas coisas, querido. Pelo contrário, você tem que se oferecer. Amém? Então, olha que coisa linda. Apocalipse capítulo 7. Abre aí, capítulo 7, versículos 9 e 10, diz assim. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, diga grande multidão, que ninguém podia numerar, de todas as nações, diga todas as nações, olha só, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. 10. E clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Grande multidão, grande multidão. Você não está só, nem estará só. Nós não estamos só. Essa grande multidão é sim resultado da operação do Espírito Santo, é sim resultado da pregação do Evangelho, mas essa grande multidão é sim resultado do trabalho missionário dos irmãos, desde lá dos apóstolos. Eu não sei se você percebe, será que você não percebe algo de estranho em você ou em mim, qualquer um de nós, quando a gente só chega para ir para o culto uma vez por semana, é abençoado, vai embora para casa, acabou a tua parte? Tu não acha isso estranho, não? A grande multidão só é possível porque cada um dá um pedaço de si para contribuir na obra missionária de Deus. Então, sempre o reino de Deus é algo de dar. E quando a gente dá, a gente recebe. Mas não é só algo de receber. A gente recebe como resultado do dar. A gente não recebe e é abençoado. A gente recebe pelo resultado de dar. Dar a sua vida. Dar tempo a Deus, dar tempo de oração, dar tempo da palavra, amém? Dar dinheiro, como o pastor disse aqui, evangelho é de graça recebesse, de graça dá, é claro, só que tem custo para energia, tem custo de tudo aqui. E os custos na Europa, queridos, são bem maiores do que os custos daqui, tá? Aí a pessoa que não vê como Deus vê, pensa assim, não sei para que isso. Esse pessoal quer turistar lá. Alguém já não vou nem perguntar, porque pode ser que você já pensou isso. Hein? Turismo na Europa, queridos, quando você vai para o campo missionário, não tem turismo, não, tem um monte de cão querendo matar você. E aquele turismo que você pagou para ir para algum lugar lá de Paris, né, da Europa, passou uma semana lá, tudo pago, hotel, aquela coisa maravilhosa, tudo aquilo dali, para quem é missionário, não existe não, meu irmão. Porque ele não só não tem o luxo de ir turistar, como também ele tem um monte de demônio que quer destruir, desanimar eles. Usa pessoas para desanimar eles. Fora os custos altíssimos.
Então, quem pensa que ser missionário é turismo, está muitíssimo enganado. É uma obra espiritual, diga, obra espiritual. Se você pensou isso, eu te aconselho a você pedir perdão a Deus. Confessar esse pecado. Porque é um pecado gravíssimo. É julgar servo alheio de obra que é dele. Julga o homem de Deus ou a mulher de Deus numa obra que é de Deus. Amém. Porque isso, o que vale para um missionário, vale para qualquer um de nós, inclusive os pastores. Se o que a gente estiver fazendo aqui é só pela nossa própria vontade, eu vou prestar conta diante de Deus. Se eu não for responsável com a obra, eu presto conta porque eu tenho um Senhor para prestar conta. E você também tem. Você entendeu, queridos? Então, a Europa é um lugar, para falar a verdade, espiritualmente falando, hoje não é muito fácil. Primeiramente eu vou falar a notícia ruim, depois nós vamos ver a notícia boa, tá? Você sabe que quando o evangelho começou em Jerusalém, Antioquia, ele foi para onde? Ele foi para a Europa, ele foi para a Ásia e ele foi para a África. Só que ele atingiu maior expressão na Europa, nos países, nas regiões da Europa. Teve um certo crescimento na Ásia, sim, especialmente na região onde hoje é o Irã, a Pérsia. Inclusive houve perseguições duríssimas, milhares de cristãos morreram no início entre os anos 200 e 300, milhares, talvez tenham morrido mais cristãos na Pérsia do que em toda a Europa, só para você ter ideia. Na Pérsia morreu mais gente do que na perseguição do Império Romano. Então, pessoas sofreram, pessoas foram perseguidas, deram a sua própria vida como missão a Deus. O simples fato da gente saber que muita gente morreu de fome, morreu torturado e morreu pela pregação do Evangelho já nos envergonha da gente não querer se envolver com missões. Eu não sei se eu já fico envergonhado. Eu tenho plena certeza que quando a gente chegar lá no céu, vai ter milhares de pessoas na frente de você por causa da vida que eles deram. E a gente julgar a obra do Espírito Santo e os missionários é um pecado muito grande, porque o próprio Senhor, Jesus, era um missionário. Amém? Sabe, existe um peso de unção. Uma vez alguém perguntou para mim algo relacionado, por que tem pessoas que quando prega, acho que talvez você já tenha tido essa impressão. Todos os irmãos são abençoados, amém? Todos os ministros são abençoados. Mas você já percebeu que tem ministros e tem ministros? Já percebeu que tem gente que quando olha para a gente assim, parece que é as espadas de fogo de Jeová que vai fogo. Não é verdade? Por que existe essa diferença? Deus não faz exceção de pessoa. Por que existe essa diferença? E alguém perguntando para mim, eu disse, deixa eu dizer uma coisa para você, tudo foi pago. Diga, tudo foi pago. Não precisa pagar preço de nada. Jesus já pagou o preço. Mas tem uma coisa que tem um preço. Se chama unção. E é o peso de unção que faz ministros diferentes. E o preço da unção tem uma palavrinha: renúncia. Quando alguém renuncia muito, tem muita unção. E quando a pessoa olha para você, parece que tem a chama do fogo entrando assim. Você entendeu? A credibilidade está nisso. Então, preste atenção, muitos missionários renunciam a tanta coisa. Tem muita unção envolvida, muito poder, O pastor Bud Wright, o que começou esse ministério aqui, o apóstolo, ele era um homem simples, mas um homem cheio de unção. Pessoas tinham medo de confrontar ele, mas não era porque tinha medo da pessoa, era por causa da unção. Porque o homem abandonou tudo, todo o luxo, toda a regalia que ele tinha lá nos Estados Unidos, para viver como missionário aqui. Querido, toda vez que você renuncia a algo, por Deus, vem um peso de glória sobre a sua vida. E quando nós estamos falando de missionários, nós estamos falando sobre peso de unção. Por isso que é algo sério. É algo para a gente se envolver. Diga, eu vou me envolver. Envolver com missões é se envolver com o peso de glória de Deus.
Pessoas acham estranho porque que alguém vai na África, na Ásia, não sei aonde, no lugar onde não tem o evangelho, ou numa tribo indígena, e começa milagre a acontecer, e coisas maravilhosas a acontecer. Ora, é o peso de glória. Você entendeu? Quando a gente se acomoda, não sei se eu vou para a igreja. Não sei, não vou me envolver com isso não. Queridos, isso é renunciar àquele peso de glória que Deus tem disponível para você. Então, um culto como esse, onde nós estamos falando sobre missões na Europa, é uma oportunidade da gente se envolver e receber desse peso de glória. A mesma unção que é depositada por Deus para os missionários na Europa, é para você aqui quando você se envolve, indo, orando ou financiando. Olha como as coisas espirituais funcionam, né? É interessante. Às vezes tem até notícias ruins que a gente ouve, mas a gente percebe claramente que é a operação do confronto do inimigo, porque ele não gosta que o evangelho seja espalhado. Então, a mesma Europa que foi o berço de tudo, onde estava Lutero, onde estava Calvino, onde as denominações surgiram, onde os apóstolos, os missionários foram para lá, onde iniciou tudo o que nós vemos hoje, depois de Jerusalém, Antioquia. É a mesma Europa que depois começa a esfriar. Uma coisa que esfria muitas pessoas, e isso serve para a gente também. Sabe o que é? Tribulação. Porque a tribulação, a Bíblia diz que ela opera perseverança. A perseverança deve ter uma ação completa, como diz lá em Tiago capítulo 1. Porém, ela só produz uma perseverança, uma força espiritual, quando você sai do ponto A até o B, ou seja, a ação completa, você continua firme em Deus, na palavra, até que você aumente no seu nível espiritual, o peso de glória aumente, amém? Mas quando a tribulação é respondida com incredulidade, há um retrocesso na sua vida. Nós vemos isso na história da igreja. 100 e tantos anos de perseguição, operou o quê? Parou o mover do Espírito no sentido de milagres, sinais e maravilhas. Por quê? Porque a igreja, o povo que estava sendo atribulado com perseguição, sendo jogado aos leões, começou a achar melhor ser martirizado do que andar em fé. Você está entendendo? Então, o mesmo homem de Deus que poderia, como os primeiros apóstolos, crer no mover da mão de Deus, libertando eles, fazendo curas, sinais e maravilhas, o mesmo homem de Deus agora quer morrer por amor a Cristo, como se o sangue dele, ele estivesse continuando a obra de Cristo com o seu próprio sangue, e agora ia para o céu porque tinha se martirizado. Com efeito, todo aquele que dá a vida por Cristo, ele vai para o céu e ele é honrado, amém? Mas como obra de fé, de pregação do Evangelho, a gente quando se acostuma com muita tribulação e não dá a resposta de fé, a tendência da gente é desanimar. Tanto é verdade que quando a igreja foi absorvida pelo Império Romano, em vez dela crescer, ela esfriou. Mesmo fenômeno social e espiritual aconteceu na Europa. A Europa afogueada, a Europa da Reforma Protestante, a Europa da Reforma Missionária nos anos 1700, entre os moráveis, aquela coisa toda, é a mesma Europa que enfrentou 2 grandes guerras e milhões de pessoas morreram. O que foi que aconteceu? Vi até um escrito uma vez de alguém dizendo que por causa das guerras, depois da Segunda Grande Guerra, houve um esfriamento na Europa muito grande com relação ao Evangelho. Por quê? Porque as pessoas começam a dizer, cadê Deus que não livrou a gente dessa desgraça? Você entendeu? Mas Deus sempre esteve aqui. Diga, Deus sempre está conosco. O poder do Espírito Santo está sempre conosco, mas o que faz a diferença é como a gente reage à tribulação. Agora nós vemos irmãos que estão lá na Europa, num ambiente como esse. A Europa está muito fria. Existem países como a República Tcheca que é de chorar. A República Tcheca só para você ter ideia, 5 a 7% de pessoas que acreditam que existe um Deus. Não é crente não, que existe Deus. O pior país da Europa no sentido de fé.
fruto de tudo isso, de envolvimento com o mundo, de envolvimento com conhecimento, filosofias humanas. Na verdade, tudo isso é fruto de obra de Satanás, é ou não é? Mas o diabo só alcança espaço aonde a igreja cede. Vou dizer de novo, o diabo só alcança espaço onde a igreja cede. Tenha coragem e diga comigo, eu não vou ceder. Eu não dou 1 centímetro de espaço para Satanás. Nem na minha vida, nem na minha família, nem na minha igreja, nem onde for que eu possa influenciar. Então, o culto de missões é uma oportunidade da gente ajudar aqueles que estão segurando a bandeira lá em terreno hostil. Ajudar eles a eles não cederem, a não desanimar. Amém? Só quem vai para o campo é que entende o que é isso. Quando nós saímos de Campina Grande, e nós fomos para o Mato Grosso do Sul, e os primeiros meses e anos lá foi bem difícil, especialmente para minha esposa. Porque quando eu saía para ensinar no Rema, ela ficava sozinha com 2 gurias de 6, 7 anos de idade, e não tinha um indivíduo que fosse fazer uma visita, um telefone, como é que vocês estão? Está bem? Está precisando de alguma coisa? Claro que depois mudou, mas eu estou falando aqui do que aconteceu inicialmente. Agora você potencialize você estando num país onde as pessoas não têm a mesma cultura que você, maioria deles discrimina brasileiro, maioria deles não tem a educação que o brasileiro tem, que eu te digo, eu não troco o Brasil por país nenhum no mundo, nem no sentido de educação e de gente boa, não troco não. Mas a gente sabe que muito desse problema é porque falta Cristo, porque com o lugar onde Cristo entra, a educação entra. No lugar que Cristo entra, amor entra, compaixão entra. O povo lá está sem compaixão porque o povo se afastou de Cristo, ou seja, é um terreno que a igreja cedeu. Temos que dar de mão com estes irmãos que estão lá, com suas famílias, com seus filhos, submetidos a esse tipo de humilhação, de dificuldade, queridos. Eles precisam do nosso apoio, orando, investindo, ajudando, dizendo, ei, vocês estão precisando de alguma coisa? Nós estamos aqui junto com vocês. Vocês entenderam? Isso é compaixão, isso é amor. É muito importante nós que somos igreja, nossa igreja aqui em Maringá, entender isso. Porque o que nós de Deus vamos receber é proporcional àquilo que de Deus nós damos aos outros. Uma igreja que não é evangelista, ou que não é missionária, não se envolve com um verbo no celular, que inclusive vai começar agora terça-feira, é uma igreja que recebe pouco de Deus, mas não é porque Deus está, vou medir aqui na balança, peraí. Não, não é isso não, querido. É porque as coisas de Deus são assim, são multiplicadas pela compaixão, pelo amor, pelo envolvimento, porque Jesus quer que você seja um ministro dele. De Deus nós somos cooperadores, porque nós somos lavoura de Deus, não é o que Paulo disse? Somos cooperadores, somos embaixadores, os representantes do reino celestial em terra estranha. Este mundo é uma terra estranha, esse não é o nosso lugar não, queridos. Isso é passageiro. Nós precisamos nos envolver com aquilo que realmente muda, aquilo que vai, tesouro nos céus, como disse o Senhor Jesus Cristo. Onde a traça não corrói, nem os ladrões roubam. Hoje a Europa, ela é secularista, ela é vazia, esvaziada. O pessoal lá não conhece de Deus. É claro que há exceções, mas quando você vê as estatísticas, você fica horrorizado. É incrível a gente encontrar isso na Europa. Mas você pode ter certeza que tudo isso é o diabo, sim, mas foi resultado de grandes opressões e do investimento de Satanás ali naquele lugar. Porque o diabo ele é muito esperto, ao mesmo tempo que ele dá a perturbação, que é para a pessoa pensar que Deus não está por ele, ainda por cima ele dá a solução, envolvendo as pessoas com intelectualidade, achando que agora eles descobriram os mistérios da vida, porque agora são especialistas em filosofia, sociologia, não é verdade?
e que todo mundo que não é assim é tudo tolão, não sabe de nada, é bobão. Então, o diabo ele é muito esperto, ele afasta a pessoa por frustrações e, ao mesmo tempo, deixa a pessoa mais firme com aquelas fortalezas, dando supostas respostas intelectuais. O que faz com que esse povo se solidifique cada vez mais na queda. Somente a unção do Espírito Santo, através do Evangelho, traz libertação. Como disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 10, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, anulando nós sofismas, e que todo conhecimento que se exalta contra o conhecimento de Cristo, de Deus. Essas armas já foram dadas para nós. Você tem essas armas, diga eu tenho as armas. Aquela armadura de Deus em Efésios capítulo 6 fala um pouco dessas armas. Armas espirituais, que envolve a palavra e o Espírito, que também pode ser traduzido, como Paulo diz, armas da direita e da esquerda. Alguém já viu esse termo? Mas é meio complicado, armas de direita, armas de esquerda. Armas defensivas e armas ofensivas. Tudo que tem na armadura, defensivas e ofensivas. Tudo envolve a palavra e o Espírito. Pronto, para deixar bem simples, tudo envolve a palavra de Deus e o Espírito. E você já tem isso, querido. Mas os nossos irmãos lá na Europa, os que são enviados, eles também têm, mas eles precisam do nosso apoio, da nossa compaixão. Se você só pensa na tua família e na tua vida, querido, você está sendo miserável. Temos que pensar nos nossos irmãos. Amém? Temos que pensar naqueles que estão conosco, pegando junto, pela mesma fé evangélica, pela palavra de Deus, pela obra de Cristo. Quanto mais você se envolve, mais de Deus você recebe. Aquilo que você está precisando, querido, aquela cura, aquele milagre financeiro, aquilo que você está precisando, aquela direção, ela vem naturalmente, aliás, espiritualmente, como resultado daquilo que você dá de Deus, querido. Você ainda não percebeu que é assim que funciona o reino de Deus? Quanto mais você se envolve no rio do Espírito, mais você fica molhado. Quanto mais você se dá, mais você recebe. É assim que funciona a equação de Deus. É estranha a equação de Deus, né? Diminui, aumenta. E você diminui mais, aí multiplica. Glória a Deus, Deus é bom. Salmo 96, versículo 3. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Diga comigo, Deus mandou. Deus mandou a gente anunciar tudo que é dele a todas as nações. Aquela multidão lá de Apocalipse só é possível por causa desse anúncio. Mas tem gente que pensa assim, não sei para que a gente ir atrás da Alemanha e Itália. A gente tem aqui o nosso terreno, querido, a obra de Deus é para atingir todo mundo. É o bairro periférico de Maringá, é Cianorte, é o Muarama, mas é também os confins da terra. A gente não pode ficar com aquele pensamento mesquinho, tipo assim, enquanto a gente não conquistar todo mundo de Maringá, a gente não dá um pé fora dessa região. Isso é mesquinhez. Você tem que atingir todos os lugares ao mesmo tempo, porque enquanto nós estamos preocupados só com a periferia de Maringá, tem gente clamando por Jesus lá na Itália, um Jesus que ele nem conhece. Esses dias eu vi um vídeo que eu até mandei para algumas pessoas, lá do Luca Martini, não sei se você viu. Impressionante, ele disse que ele está um tempo lá na Inglaterra, evangelizando lá, e ele disse, olha, eu não vim aqui para dar má notícia e agora que eu vou começar a falar de coisa boa, né? Porque ele disse que marcaram uma reunião de oração lá na Inglaterra, e 1.600 jovens da Inglaterra fizeram fila, não foi para um culto de bênção, oração, querido, um culto de oração desse que a gente tem na quinta aqui. 1.600 jovens na Inglaterra, que tem tudo fácil e tudo, foram para a fila para poder entrar num culto de oração. Só pode ser Deus, diga comigo, só pode ser Deus.
Só pode ser Deus. Não tem outra explicação, é Deus. É a última colheita, Jesus está voltando, Jesus está nas portas. E se nós queremos dar glória a Jesus, nós temos que nos envolver com a colheita de Jesus. Amém. Só pode ser Deus que está fazendo um negócio desse. E aí no canal dele lá ele mostra que ele conheceu 3 ou foi 4 franceses, jovens da França. Que eu vou dizer um negócio, se tem um lugar que é muito perturbado espiritualmente é a França. Além da República Tcheca, tem a França também. Porque a França perseguiu muito os evangélicos, tem a chamada Noite de São Bartolomeu, onde milhares, acho que foi 70 mil, se eu não me engano, não me lembro do número. Foi milhares de protestantes, de evangélicos, morreram perseguidos pela Igreja Católica na França. E depois disso, os huguenotes, que era o nome pejorativo que davam a eles, foram extintos na França. Extintos, saiu. Os huguenotes foram para outros países, Países Baixos, para a Holanda, tal, e esses huguenotes vieram aqui para as Américas e tal. Mas foi extinto, e desde então a França começou a piorar cada vez mais. Tudo quanto é negócio de filosofia e sociologia de ateu que você vê aí, vem de onde? Pode ter certeza, ou vem da França ou vem da Alemanha, mas vem mais da França. Não estou dizendo que não presta lá, está entendendo? Eu estou dizendo que lá sofreu uma influência negativa. Quando a igreja cede o espaço, o diabo entra. E aí ele conheceu esses jovens lá, e os jovens foram para essa reunião lá, desses 1.600 lá. Ficaram transformados, nunca ouvi falar disso, nem que existe Deus, nem nada. E vocês querem isso na França? Nós queremos isso na França, aquela fome, aquele desespero. Deus está começando a mover as águas na Europa, queridos. Precisamos nos envolver com o mover de Deus. Porque Deus não abandonou eles lá, Deus quer salvar o povo europeu. Tanto tempo, tantas sementes, tanto investimento em todos os lugares, eles não podem ser perdidos. Aquilo que o diabo avançou, ele vai perder, porque Jesus veio para destruir as obras de Satanás. Você está entendendo? Não podemos baixar a cabeça. Não podemos. Em vez de a gente pensar só na barriga da gente, vamos começar a pensar neles. Vamos pensar no perdido, vamos pensar naquela pessoa que precisa de Jesus. Isso vale para todo lugar, mas no sentido aqui europeu, precisamos nos envolver com eles também. A Bíblia diz que Paulo, lá no livro de Atos, ele pregou em Roma, ele pregou nas cidades gregas, ou seja, Paulo foi um dos primeiros, não podemos dizer que ele foi o primeiro, mas um dos primeiros missionários europeus. Né? Inclusive tem um texto em Atos que diz que ele iria, depois de tal lugar, da Macedônia, ele ia sair e iria para a Espanha. Até hoje a gente não sabe se ele foi para a Espanha, mas era projeto dele ir para a Espanha. Você entendeu? Mas a gente tem esse foco, às vezes o diabo coloca, Europa, a gente pensa logo em cartão postal, né? Paisagem bonita, ir nos Alpes suíços, né? A gente pensa logo nisso, visitar aqueles prédios bonitos lá da França, a Torre Eiffel. E é interessante esse tipo de visão turística, porque ela é muito mentirosa, né? Quem pensa em ir para a França se esquece que a França Paris é um dos lugares mais porcos que existe no mundo. Onde tem trilhões de ratos pelos esgotos. Onde tem milhares de defuntos em cemitérios por baixo da cidade de Paris. Sabia disso? Ou se esquece que Londres é uma cidade do custo de vida mais alto do mundo. Então, tudo parece bonito no cartão postal, até que você é um missionário e vai morar lá. Onde os muçulmanos vão ameaçar você de morte, onde os satanistas têm igrejas e tem um monte de satanistas. Na Espanha, por exemplo, o número de satanistas é muito mais do que você imagina. Pessoas que fazem feitiçaria para matar outras pessoas, principalmente se for cristão. É esse o tipo de ambiente que um missionário pega. É satanista, é muçulmano querendo matar, é gente dando risada quando você fala de Jesus, é lugar que era para ser muito bonito, mas na verdade não é tão bonito assim.
É lugar que você vai visitar os pontos turísticos e o guia do lugar começa a xingar você porque você é brasileiro. Aí você entrar no supermercado e o alto-falante falar, cuidado, todo mundo tenha cuidado, entrou um brasileiro. Como eu já ouvi, é esse lugar que o missionário na Europa encontra. E as pessoas aqui pensando, eles estão bem bom lá, passeando pelos Alpes suíços, andando no trem da Europa. Você entendeu, querido? É algo espiritual e precisamos nos envolver. É obra de Deus. Eu queria colocar, a Lili, põe aí, por favor, um slide. Para você ter ideia do que é que nós estamos falando. Pode passar para o próximo. Aqui tem um slide que fala, aqui é a Europa, né? Está dando para o primeiro esse. Aqui fala, crê em Deus, né? O percentual de crença de Deus. Quanto mais escuro, mais crê em Deus. Quanto mais claro, não crê em Deus. Se for cinza, não tem nada de Deus. Então, nós vemos aqui, os países que geralmente crê mais em Deus é a Bósnia e Herzegovina, que fica lá nos Balcãs, é aqui, ó, esses escuros aqui, ó. A Romênia, que fica aqui também, né? A Grécia, aqui, olha a Grécia, que é Corinto, fica aqui, Atenas em cima, tá? E a Romênia ali, 64. Então, pode voltar, isso. Mas por que esse lugar aqui crê muito em Deus? Porque eles são muito da igreja ortodoxa, entendeu? E dizer que crê em Deus é uma coisa meio relativa, não é? Porque até o cão crê em Deus, não é verdade? Crê em Deus, eles podem até crer, mas será que eles vivem em Deus? Porque se você vive religião, você pode até acreditar que Deus existe, mas você não pode dizer, talvez, que seja nascido de novo, porque o nascido de novo, ele tem impresso em si uma característica, concorda comigo? Quem nasceu de Deus, tem Deus dentro de si. Quem nasceu através do novo nascimento, nasceu de novo, tem Cristo, faz parte do reino de Deus, e essa pessoa é diferente, concorda comigo? Então, você dizer que é cristão, mas vive se prostituindo, dizer que é cristão, mas vive na cachaça, nas farras, dizer que é cristão e roubando, que tipo de cristão é esse? Né? Mas as pessoas que são envolvidas com religião, elas são assim. Então, nós vemos aqui essa característica. Esses países amarelos aqui, por exemplo, Portugal, ele é até um pouco mais, né? Tanto Portugal como a Polônia ali, 45, esse laranjinha aqui, Polônia e Portugal. Mas por quê? Porque eles são extremamente católicos. O que entra no mesmo problema da igreja ortodoxa, né? Aí você vê, olha aí a França, 11%. Bem baixo dos que creem em Deus, né? 10% na Alemanha também. Os piores é França, Alemanha e Suíça. E o pior de todos é esse aqui, ó, cinza aí, ó. A República Tcheca. O que isso nos mostra? Que há muita incredulidade na Europa. Isso nos mostra que esse povo morrendo vai para onde? Vai para o inferno. Mas a Bíblia diz, vamos lá para Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 15. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas coisas, ou o evangelho. Lembra que eu falei aqui no início? A unção tem um preço. É o quê? A renúncia. Por que são formosos os pés dos que anunciam o evangelho? Porque os pés dessa pessoa são os pés de alguém que renunciou. Mas como eu tenho uma unção para cutucar ferida, né? A gente pode dizer que o formoso é o pé de quem evangeliza, mas o pé de quem só aparece na igreja é o quê? Você entendeu? E quando fala evangelizar, não está falando de ser pregador, pastor, está falando de ser alguém que está investindo, contribuindo, se envolvendo com a pregação do evangelho. Amém, queridos? Você entendeu? Está comigo? E então, são formosos os pés de quem anuncia o evangelho. Então precisamos fazer como Isaías, como eu disse no treinamento ontem daqui do pessoal do Verbo do Lar. Em Isaías capítulo 6, versículo 8, nós vemos a resposta de Isaías, porque Isaías teve uma visão. Ele teve uma visão celestial. Ele viu o trono de Deus
E aí ele viu como era sério o negócio. Sabe o que a gente às vezes precisa ter um confronto com Deus mesmo, sabe? Um encontro, melhor dizendo. O problema é que às vezes o encontro para a gente termina sendo um confronto. Porque o encontro com Deus faz a gente se mostrar como nós somos. E Isaías foi bastante sincero ao dizer: ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Misericórdia, ai de mim. E vi o Senhor. Aí a Bíblia diz que um anjo pegou do trono de Deus uma tenaz, uma brasa, trouxe até os lábios de Isaías, tocou nele. Sabe, essa tenaz e essa brasa que tocou e purificou o lábio de Isaías é uma tipificação do novo nascimento. Sabia disso? Porque Jesus disse à mulher samaritana que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E você, pelo novo nascimento, se tornou um adorador. Talvez você não esteja envolvido com a adoração, mas você já tem capacidade de adorar, porque o anjo já tocou com a brasa na sua boca. Mas às vezes a gente faz um ai de mim, porque se torna um confronto para a gente, porque a gente não está obedecendo o que Deus mandou fazer. E Isaías, com bastante sabedoria, dentro de uma situação dessa, ele disse no versículo 8, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu, eis-me aqui, envia a mim. A pessoa está diante do trono de Deus, é um encontro com Deus, sabe? Eu oro para que todo mundo nessa igreja, querido, Deus é minha testemunha, eu oro pelo todo mundo aqui. Todo mundo, lembro o nome de todo mundo e oro por cada um dos membros da igreja aqui. E uma das coisas que eu oro é que todo mundo aqui tenha um real encontro com Deus, para que seja chacoalhado o seu interior e você nunca mais seja a mesma pessoa. Porque no dia que você for verdadeiramente chacoalhado pelo Espírito, vai ser o dia que a gente não vai nem procurar, se é que vai dizer, pastor, eis-me aqui. Pastor Glaucio, eis-me aqui. Pastor Aurélio, eis-me aqui. Tem um negócio para eu fazer, porque eu tenho que me mexer para fazer algo para Deus. Eu tenho que me envolver. Eu tenho que dar. Eu tenho que dar de mim. Eu tenho que dar. Jesus me salvou, eu tenho que dar algo. Mas não é porque eu estou comprando a bênção de Deus, não. Eu me dou porque eu estou cheio do amor de Deus. E esse amor me constrange, como diz a Bíblia. Mas enquanto não houver esse encontro, você fica com esse negócio, não sei, cheio de enjoado. Você entendeu? Tem que haver um chacoalhar, um encontro, mesmo que esse encontro seja um confronto com a sua carnalidade. Porque eu tive um confronto aqui, eu já disse, quando cheguei aqui em Maringá, em 2017, eu fui chorar para o Senhor dizer, Senhor, eu não tenho capacidade de estar aqui nessa cidade grande demais. Eu vejo que a obra da fé aqui é um negócio muito grande, é maior do que a minha força. Eu não tenho capacidade não, porque eu vi claramente que o negócio de Deus aqui em Maringá é grande. Viu? Com a palavra da fé é grande, porque ele tem muito terreno para expandir esse tipo de palavra aqui. E quando eu vi isso, eu me vi, a obra é muito maior do que o homem. Oh, Jesus, tenha misericórdia. Tu erraste, Senhor, não é possível que tu me enviasse para aqui. Não é possível. Eu vou fazer assim, não vou dizer nada para Fabiana não, mas depois eu falo para ela. Mas vamos fazer o seguinte, nós vamos preparar a igreja, vamos preparar os departamentos, vamos deixar tudo organizadinho, aí eu telefono para o ministério, manda um pastor aqui para cá, porque o negócio aqui é sério, é grande. Era isso que eu ia fazer, eu estava com isso no coração. No momento que eu comecei a ficar com isso no coração, comecei a ficar triste. Me sentindo a pior porcaria do mundo. Querido, um negócio que deixa você para baixo não pode ser de Deus. Tem um negócio errado aí. Eu fui para os pés do Senhor. Aí o que eu digo, o encontro, está vendo? Presta atenção. Aí eu vou para o meu Senhor, com um encontro com Ele, né? Oh, Jesus, tenha misericórdia de mim, me capacita, aquela coisa toda. Senhor, eu quero mais de Ti. Quando eu disse mais de Ti, aí Jesus disse, opa, é agora que eu entro, né? Ele disse, você quer mais de mim? Eu quero mais de você. Como assim, Senhor? Ele vai lá para a biblioteca. Eu fui lá para a biblioteca. Quantos livros tem aí? Não sei, 1000 e pouco.
Quantos livros você leu? 20, 30%. Sabe o que Deus disse para mim? Preguiçoso, você é preguiçoso. Porque não faz o que eu mandei. E aí eu tive um confronto. Eu tive que um confronto com as minhas carnalidades. Se Deus não foi mansinho comigo, por que Ele vai ser mansinho com você? Entendeu, querido? Aí a gente vem um culto de missões, é uma oportunidade para a gente dar mais de nós para Deus. E se Deus te chamar para ir para algum país, amém, meu irmão. Aquele que chama é o que capacita. Talvez aconteça isso que aconteceu comigo. É muito grande para mim. Eu quero é que mais é de você, rapaz. Você está muito devagar. Desde então mudou a minha vida, porque todo dia eu leio 1 ou 2 livros, às vezes até 3, depende. Se eu for dar aula do rema, eu leio o assunto do rema, leio outro, geralmente fico lendo isso aí. Fora o tempo de leitura da Bíblia, que aumentou, e o tempo de oração. Você está entendendo? Porque eu quero dar mais de Deus. Querido, o tamanho do poder de Deus na sua vida é o tamanho da sua entrega. Quando é que você vai entender isso? Um culto de missões é um ótimo momento para você receber mais de Deus, dando mais oração pelos irmãos, investindo financeiramente, amém? Divulgando. Peraí, vamos ali frente, ali tem os cartazes com os missionários. Procura entrar em contato com a agência de missões. Mas eu quero me envolver com missões. Tem agência de missões. Tem um curso de missões. Como é que chama o curso? O nome eu esqueci. Escola de missões. Lá em Campina Grande, entendeu? Quanto mais de Deus você dá, mais de Deus você recebe. E você nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo. Escrevi um negócio aqui, olha só. A capacitação não depende da receptividade do povo que você vai. Aqui, por exemplo, pode ser aqui em Maringá, sua família, qualquer que seja o campo missionário. Mas também na Europa ou qualquer lugar. A capacitação, a graça de Deus, o poder do Espírito Santo não depende se o povo é mais receptivo ou não, mas da obediência ao chamado, que agregará a unção necessária. A obediência ao que Deus manda fazer é o que vai definir. Vamos terminar com esse versículo. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Hoje é o dia em que Deus está sinalizando para você: obedeça o que eu estou mandando. Amém. 1 Samuel 15, 22. Você sabe a história que Saul, não obedeceu à direção de Deus e quis fazer do jeito dele. Acho que é o problema da gente, a gente quer fazer do nosso jeito, né? E não deu certo. Aí quando deu no versículo 22, Samuel disse para ele, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Quer poder de Deus na vida? Quem quer poder de Deus na vida aqui? Quem quer mais de Deus? O segredo é obedecer. Um culto de missões é um culto onde o Espírito do Senhor está dizendo: se envolva, abençoe esses homens e mulheres, ore por eles. Ele está mandando, não é o pastor Sérgio que está dizendo, Deus está mandando, o Espírito do Senhor está mandando isso. Se você obedecer, mais de Deus você terá. Ele continua te amando, mas a obediência ativa o canal do fluir da graça de Deus. Guarda isso. A graça ela é superabundante, ela é multiforme, ela está sempre disponível, por isso que o nome dela é graça. Graça é a capacitação, mesmo sem qualquer merecimento seu, vem de graça. É o fluir do Espírito, por isso que os dons do Espírito Santo é um agir da graça. O agente operante da graça é o Espírito Santo. A graça é Deus. Deus e a graça são um, porque Ele é o amor. O amor e a graça é a mesma coisa.
Ele se dá, Ele dá o Filho, Ele faz tudo por você. E quem opera isso na sua vida é o Espírito Santo. Mas esse destravamento para que o rio da graça flui, acontece quando você obedece a Ele. Quando você obedece, a graça flui. Esse é o segredo, porque todo mundo é crente, é filho de Deus, todo mundo ama a Deus, vem para os cultos, mas a gente vê que tem umas coisas que fluem mais na vida de uns do que os outros. Muitas vezes é isso, é obediência. Obedecer o que Deus está mandando. Amém? Eu obedeço o que Deus manda e ainda procuro coisa de Deus para fazer a vontade dEle. Você está entendendo? Se Deus manda eu orar, eu oro e vou ler a Bíblia também. E vou evangelizar, vou fazer alguma coisa. Mesmo que Deus só tenha mandado eu fazer uma coisa, eu vou fazer mais, porque Ele é o meu Senhor, eu faço isso por amor a Ele. Amém, queridos?